Meu sogro Sérvio Túlio, o senhor deveria ser mais radical e confiscar as terras desses patrícios metidos. Ouça, meu genro Tarquínio. Se eu fizer isso, eles derrubam a monarquia. Essa é a atitude de um rei covarde. Se fosse eu, o rei, jamais deixaria de fazer as coisas que eu defendo. Uma diferença, meu caro, você não é rei. Ah, então esse é o problema? Então, seu idiota, o próximo da linha da sucessão sou eu. E foi em 534 anos antes de Cristo que iniciou o reinado de Tarquínio, o Soberbo, que tomou o poder após degolar Sérvio Túlio. Esse rei foi radical, pois acabou confiscando mesmo diversos bens dos patrícios. Esse rei foi longe demais. Essas relações entre os patrícios e essa monarquia não está mais dando certo. Chegou a hora de mudarmos o regime para continuarmos tendo garantias e privilégios que só nós, os patrícios, têm. Por Júpiter. Assim o reinado de Tarquínio, o Soberbo, acabou. E essa indisposição com a elite resultou na ruína da monarquia. E pode ser considerada a principal causa da fundação da República Romana em 509 a.C. Olá, hoje vamos falar da República Romana, que foi um período da história que durou 500 anos, de 509 a 27 a.C., quando foi governada por senadores e magistrados. Durante esse tempo, Roma organizou suas instituições e realizou importantes conquistas militares que lhe garantiram o domínio do mar Mediterrâneo. Como vocês sabem, Roma iniciou como uma monarquia, e a origem da República Romana ocorreu no ano de 509 a.C., quando o último rei etrusco foi deposto e o Senado assumiu as funções do governo. Foi evidentemente um golpe dos patrícios, os mais ricos, que após a experiência monárquica, esses romanos não queriam o poder nas mãos de um só indivíduo. Por isso, eliminaram a figura do rei e todos os cargos que deveriam ser exercidos por duas ou mais pessoas. Assim, não havia figura de um só governante, mas dois, chamados cônsules. Estes tinham um mandato de 1 ano e deviam controlar-se mutuamente. Com tudo isso, foram organizadas as instituições que marcaram a República Romana. Primeiro, destacamos o Senado. Lá ocupava-se da política internacional e da supervisão das magistraturas, e era convocado pelos cônsules, pretores ou pelo tribuno da plebe. Chegou a ter 300 membros e cargo era vitalício. Os senadores eram patrícios que haviam desempenhado alguma magistratura ou tinham feito algo relevante para a República. E tinha a magistratura. Para ser um magistrado era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Os magistrados tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos, bem como o uso de cores diferenciadas de acordo com o seu cargo. O cônsul exercia o comando militar. No caso de guerra ou do impedimento de um dos cônsules, eram substituídos por um ditador. Este tinha 1 ano de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos. O pretor tinha a função de administrar a justiça. O censor se encarregava de contar a população, fiscalizar os candidatos a edil e vigiar a conduta moral do povo romano. O questor cobrava os impostos e custodiava o patrimônio romano. O edil era responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. E tinha o tribuno da plebe, que representava os plebeus, eram como os vereadores dos dias atuais. É importante saber que, claro, os ricos eram os patrícios e os pobres, os plebeus. Mas a sociedade em si também estava dividida, por exemplo, entre os escravos, os gladiadores, que eram também escravos, que eram treinados para lutar no Coliseu, e os militares, que mais tarde começaram a receber o soldo, principalmente na República. A economia em Roma baseava-se na agricultura, no comércio entre as províncias, nas conquistas territoriais para alimentar a população e na escravidão. Os romanos também desenvolveram uma eficiente arrecadação de impostos, que deveriam ser entregues à capital diretamente. Com o tempo, isto foi gerando corrupção
pois era comum os governadores das províncias sonegarem certas quantidades de dinheiro do governo central. A religião dos romanos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Grande parte dessas divindades foi trazida do panteão grego. Assim, por exemplo, Afrodite se transformou em Vênus, Ares virou Marte e o todo-poderoso Zeus se converteu em Júpiter. Além disso, ainda haviam deuses domésticos que eram cultuados por uma família. Um dos legados dos romanos foi o direito. O direito romano inspirou boa parte do direito ocidental, tal como conhecemos hoje. Assim como a política e a economia, o direito romano acompanhou a evolução da sociedade, soube incorporar as novas populações ao Império Romano, proteger a propriedade privada, definir os deveres da família, limitar o poder da atuação dos magistrados. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.